Olá, estamos aqui com mais um podcast do nosso projeto A Arte de Tomar Decisões. E hoje eu estou recebendo uma amiga muito especial, a Renata Ottolenghi. Sabe que ela é administradora de empresas, mas também trabalha na área do comportamento humano. Ela pesquisa, ela tem muito para falar para a gente, ela tem muito para nos ajudar. Renata, bem-vinda aqui. Por favor, fala você de você aí que você sabe melhor. Vamos lá. Então, tá bom, Falcão. Obrigada. Adorei, estar aqui com vocês, que eu adoro compartilhar informação, dividir aí um pouco dos temas que eu acho que são sempre muito relevantes. Bom, acho que uma curiosidade aqui um pouco da minha carreira, que eu durante 17 anos fui executiva. Então eu fui executiva da área de marketing, atuei, acho que todo mundo deve lembrar da campanha dos mamíferos, da Parmalat, então eu atuei na Parmalat durante alguns anos, depois eu fui para a Reckitt Benckiser e trabalhei muitos anos também na Natura. E nesses 17 anos eu atuei como executiva de negócios mesmo, de marketing, com foco em desenvolver produtos, liderança de times multidisciplinares, projetos nacionais, internacionais, mas depois desses 17 anos eu queria fazer uma coisa diferente. Exatamente porque eu gosto de compartilhar conhecimento, de desenvolver pessoas. Eu tive até um feedback de uma gestora dizendo que eu desenvolvia muito bem a equipe. Então, eu decidi empreender. Então, há 13 anos atrás, eu fiz uma mudança de carreira e eu abri uma consultoria, que se chama Inoverso, e eu atuo em duas frentes. Uma dando treinamento e fazendo team buildings, estruturando ali, ajudando a liderança, a estruturar projetos, a trabalhar melhor juntos. E também atuo também como mentora de empreendedores que querem abrir novos negócios. Então, eu ainda tenho um pé em negócios, mas o meu grande foco hoje é o desenvolvimento de pessoas, é ajudar as pessoas a evoluírem nas suas carreiras. Muito bom. Renata, você me falou que queria falar sobre trabalho em equipe, sobre liderança, etc. Então, faz assim, trabalho em equipe. Fala um pouquinho aí, define isso. O que é um trabalho em equipe exatamente? Pois é, eu acho que tem uma coisa assim, as pessoas, hoje ninguém mais trabalha sozinho. Quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, ainda tinham profissões que a pessoa ficava ali, trabalhava um pouco mais sozinha. Hoje não existe mais isso. Hoje tudo que a gente vai fazer, a gente está dentro de um grupo. E acho que uma das coisas que eu tenho visto nesses 13 anos como consultora é a dificuldade que as pessoas têm de realmente tirar o melhor das pessoas nesse trabalho em grupo. Então, para mim, o trabalho em grupo é quando eu consigo usar a inteligência coletiva que está presente ali para poder tomar uma decisão, para poder resolver um problema, para poder desenvolver uma marca nova, um produto novo, uma melhoria. Então, para mim, a definição de trabalho em grupo, trabalho em equipe, é quando eu consigo capturar o melhor que cada um tem em pró daquilo que a gente está pretendendo fazer. Essa ideia de buscar o melhor de cada um precisa que as pessoas se disponibilizem a isso, né? Porque, na verdade, às vezes, as pessoas acabam sendo fechadas, elas acabam se posicionando com muito individualismo, né? E como você colocou, o mundo de hoje parece que não tem mais pessoas, em todos os lugares tem equipes, né? Aglomerados. É interessante esse contexto. Mas quando eu sempre penso, né, que a gente toma até 35 mil decisões por dia. Imagina se aquilo que você falou numa inteligência coletiva deve estar muito vinculado à ideia do Goleman da inteligência emocional, né? É preciso ter inteligência emocional para poder isso acontecer. Como é que você vê isso? Não, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tem uma coisa muito focada também numa insegurança de algumas pessoas, que daí elas não se manifestam, então elas preferem se isentar. Então eu estou aqui, eu não vou falar nada, o que decidirem eu vou fazer. Então muitas vezes essa pessoa tem muita coisa para oferecer, mas ela não se sente segura, até emocionalmente, para colocar a sua opinião. E tem as pessoas que
né, são daquela opinião forte que acreditam que ela precisa ganhar ali a discussão. Então, acho que assim, tem esse lado muito da emoção envolvida ali no processo de que eu tenho que ganhar. Então, Você acha que a timidez, ela interfere? Ela é um problema no trabalho em equipe? Eu acho que ela é um problema quando você tem uma liderança que não dá espaço para todos falarem. E acaba que os extrovertidos, eles ocupam o espaço. Algumas pesquisas mostram, quando você está numa divisão, assim, numa reunião em grupo, 20% fala e 80% fica quieto. Então, muitas vezes, aquele 80% tem muita ideia, mas não coloca ela, né, por uma série de motivos. E uma delas pode ser, puxa, não quero me expor, não me sinto seguro para expor. Então, quando a gente tem uma liderança que percebe isso e ela dá espaço para todos falarem, você vai ter um resultado de uma tomada de decisão muito melhor. Então, eu acho que a timidez, ela é parte. Não tem como mudar uma pessoa tímida. Ela é uma pessoa mais introvertida. Mas a liderança pode trabalhar para poder conseguir ali tirar, né, as ideias de todos antes da gente ter uma tomada de decisão. O que na verdade eu vejo é que a liderança ela tem que ser empática, né? Tem que haver empatia, tem que entrar nos liderados. Interessante, eu sempre costumo dizer, quando estou falando palestras ou aulas mesmo, na pós-graduação, eu falo que o que o líder deve fazer na operação? A resposta é, o líder não tem que fazer nada. Porque se o líder não for trabalhar, a operação não para. Mas não deveria parar, né? Não deveria. Mas quando ele está lá, ele substitui qualquer um, ele ajuda quem precisa. Então, esse processo empático é importante para inserir os liderados dentro do contexto, né? Trazer os liderados para o jogo, né? Essa é a ideia, porque nós temos ali o tímido, nós temos ali o pessimista. Aliás, o pessimista, ao que me consta, é um cara importante no jogo. Porque o líder vai lá, conversa com o pessimista, ele já coloca todos os problemas, né? E você não deixa. Tudo que vai dar errado. Exatamente. E agora, quando a gente pensa em ter equipes de alta performance, né? Eu entendo que, obviamente, depende muito das pessoas que estão lá, mas depende muito do líder. Né? O líder é o... Como é que você vê esse líder numa equipe de alta performance? Ele é parte fundamental. Dele? Ele é parte fundamental do processo. Existem vários estudos da Gallup, inclusive, que mostram que 70% do engajamento de um colaborador vem, né, da qualidade do seu líder direto. Então, aquela coisa de que assim, engajamento é uma coisa do RH, não. 70% do engajamento do colaborador vem do seu líder imediato. Então, esse líder imediato, ele tem esse papel de envolver as pessoas, de trazer elas para o jogo. Às vezes a gente não pensa que a alta performance está atrelada a algumas coisas importantes. Eu falo para líderes assim, quando foi a última vez que você elogiou um trabalho bem feito da sua equipe? Pois é. Quando foi que você entendeu se eles têm condição ou não de fazer, né, um trabalho ali, se eles estão com a condição mínima que ele precisa para entregar o que precisa ser entregue? Então, o engajamento está totalmente ligado à alta performance. E se 70% dele, né, vem da liderança imediata, o líder é crucial nesse processo. Pois é, e é interessante porque um líder indeciso, quer dizer, com uma dificuldade de tomar decisões, ele realmente não consegue estar ligado a uma equipe de alta performance. Né? Isso me leva a pensar, porque uma das grandes preocupações que eu vejo na liderança, em alguns trabalhos que fiz, são aqueles líderes que tomam decisões muito rápidas, né? Que não deixa ninguém pensar. Pois é, isso em determinadas equipes é problemático, né? Então, você pega uma equipe que trabalha em projetos
alguma coisa que está sendo cadenciada, isso pode ter dificuldade. Mas imagine um líder de uma equipe de bombeiros. Esse líder aqui não pode ser um líder que faz reunião para tomar decisão. Então, e ele acaba tendo muitos gatilhos, né? Quer dizer, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer em determinada situação muito rapidamente, né? E nós estamos falando aqui de alguma coisa que, em termos técnicos, seria chamado de heurística, né? Aqueles gatilhos que a gente tem de tomar aquelas atitudes todas. Então, veja que a questão da liderança de alta performance, se você é líder de bombeiros, você tem um perfil, né? Se você é líder de um projeto, você tem outro perfil, né? E a gente acaba tendo também uma característica interessante, porque a gente lidera a gente mesmo, né? Quando a gente define o nosso dia, né? Hoje eu vou fazer isso, e você coordena e lidera isso. Quer dizer, você alinha o seu dia como se fosse uma equipe. E é difícil, né? Às vezes, você liderar a si mesmo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que, sim, as pessoas têm uma dificuldade de olhar para si. É muito mais fácil olhar para o outro. E aí você não consegue olhar para dentro de você mesmo. Né? Quais são os seus pontos fortes? Quais talentos você tem? Que talentos eu posso colocar em prática quando eu tenho que ter uma tomada de decisão ali mais rápida, ou quando eu preciso tomar uma decisão que eu preciso de mais tempo para analisar dados e fatos. Agora, tem um ponto só que eu quero puxar um gancho do que você falou, do líder dos bombeiros e do líder, de repente, de um projeto. Tem uma coisa que esses dois têm em comum. Para ele ser um líder realmente de uma equipe de alta performance, os dois precisam conhecer muito bem a sua equipe. Na hora que eu estou ali atacando o fogo, eu preciso saber quem é que eu vou colocar na linha de frente para fazer atividade X e Y. Então, o líder ele precisa se conhecer, ele precisa entender aonde ele é bom, né? Onde é que ele vai fazer a diferença, mas ele precisa conhecer cada um da sua equipe, qual é o talento que cada um tem, para na hora que eu precisar tomar uma decisão, seja ela rápida ou ela lenta, eu sei exatamente quem pode fazer o quê, quem vai fazer bem aquela situação. Então, se eu tenho um bombeiro inseguro ali, talvez seja melhor ele só segurar a mangueira ali atrás, e aquele que desbrava, que tem coragem, que vai, é ele que vai entrar ali né, dentro do fogo. Então, acho que essa é independente do tipo de líder, todo líder tem que conhecer muito bem a si mesmo, entender onde estão os seus talentos, onde ele pode fazer a diferença, e onde é que a equipe dele faz a diferença, onde é que eu vou pegar as pessoas certas no lugar certo, para poder fazer acontecer. Então, acho que se eu pudesse dizer qual é a base, para mim, de uma equipe de alta performance, é uma liderança que se conhece e uma liderança que conhece cada um dos seus, né, dos participantes do seu time. Quando a gente fala nisso, quando eu penso em liderança, a impressão que eu tenho é que existe um viés que me preocupa. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais alto a gente está na carreira acadêmica, etc., mais cheio de certezas a gente é. Essas certezas, ela é um problema, porque ela inibe, eventualmente, outras possibilidades, né? Então, eu sempre imagino que esse líder que nós estamos falando, ele tem que ser uma pessoa que procure se desconsiderar em algum momento. Quando ele tem certeza de alguma coisa, ele tem que desconsiderar aquilo para permitir que alguém mais participe, que as coisas aconteçam, né? Então, essa ideia de questionar certezas me parece básico para esse líder de alta performance. Ele tem que ser uma pessoa que as certezas dele têm que ser questionadas. Como é que você vê isso? Nossa, eu tenho um livro fantástico que chama Diálogos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, né, do David Bohm, que é um físico. Ele era um físico. E ele fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala o seguinte: a gente deveria ser curioso. A gente deveria suspender a nossa convicção um pouco
ouvir, perguntar, ser curioso, para depois eu voltar com a minha convicção e poder ter uma tomada de decisão, ou, enfim, seguir o caminho que precisa ser seguido. Então, eu acho essa ideia muito interessante. Quando você começa a exercitar um pouco isso, de, poxa, eu tenho muito estudo, né? Eu aqui tenho 30 anos de carreira, já vi muita coisa, você já viu muita coisa. Então, ali a pessoa começa a falar, você fala, já sei onde isso vai dar, né? Mas aí é nessa hora que você precisa despertar e falar, puxa, vou suspender um pouquinho, porque pode ser que tenha um jeito diferente de fazer isso. Me conta um pouquinho mais. De onde você tirou essa ideia? Você já viu isso em algum lugar? A gente precisa, como líder, fazer um pouco desse exercício de suspender um pouco as convicções, senão a gente não desenvolve ninguém, e a gente vira o herói, né? Que acho que o líder às vezes tem essa necessidade de ter que saber tudo, e muitas vezes a equipe pode trazer um jeito novo de fazer as coisas. É interessante, eu estava lendo um livro que chama Abandone as Suas Certezas, alguma coisa. Sim. Lembro mais, mas ele conta a história de um grupo de bombeiros que foram deixar helicóptero, deixaram num lugar um incêndio florestal. Eram 9 bombeiros. E é real a história. Uhum. Eles desceram lá, começaram a apagar, quando perceberam que não iam conseguir dominar o fogo estava subindo, e eles começaram a subir a montanha correndo para fugir do fogo. E esse ato de subir correndo, dos 9, somente 2 sobreviveram. E aí foram fazer uma análise, o que aconteceu, etc. Enfim, com todo o processo. O que aconteceu? Que os 2 que se salvaram foram os únicos que quebraram as regras. Porque regra número 1 dos bombeiros, eles não podem abandonar o machado, eles não podem abandonar o negócio de água, eles não podem abandonar a mochila, não sei das quantas, eles têm que estar com aquilo o tempo todo. E eles subiram correndo, levando isso tudo. Os 2 que se salvaram foram aqueles que tiraram tudo. Uhum. Então, é interessante esse conceito de como é que a gente vai romper as certezas, né? E o líder foi um dos que se salvou, mas ele falou isso para todo mundo, mas 7 não ouviram isso, não consideraram isso, acharam a ideia não tão razoável. É interessante esse conceito de certezas, né? Mas a pessoa que fica amarrada em alguns processos, isso acontece muito na empresa, né? A pessoa, eu brinco que a pessoa morre abraçada com algumas regras que às vezes nem existem mesmo, né? Ali tem algumas ponderações que precisam ser feitas. É lógico que dentro da ética, dentro da legislação, mas às vezes tem pessoas que assim, elas não conseguem ter ideias além daquele padrão, né? daquela linha, daquele fio condutor. E isso muitas vezes num trabalho em equipe é preciso ser maleável em alguns aspectos, né? Para poder chegar no melhor objetivo. Né? Eu não tenho dúvida. E o que aconteceu com os bombeiros, numa consultoria que eu fiz, isso aconteceu exatamente ao contrário. Veja você, eu dei uma consultoria para uma empresa na área de celulose e eles tinham as pessoas que cortavam as árvores e traziam as árvores para fazer a celulose. E eles tinham lá o procedimento deles de fazer esse trabalho. Mas naquele ano, o índice de acidentes cresceu de uma maneira muito grande, estúpida. E eu fui contratado para entender o que havia acontecido. Eu comecei a fazer uma pesquisa com as pessoas, etc., e descobri o seguinte, no final das contas, eu acabei entendendo o seguinte, que eles estavam motivados pelos bônus que eventualmente receberiam se fizessem determinadas coisas. Então, muito dos procedimentos de segurança que tinha no campo, eles abandonam, não, só uma vez, passa, não, vamos lá. E o que acabou acontecendo é que aquilo que seria benéfico para a empresa ele foi exatamente prejudicial, prejudicou todo o contexto. A hora que nós inserimos dentro dos bônus um índice que falava de acidentes, o negócio se estabilizou. E é interessante como
a gente contando parece muito simples, mas quando nós estamos falando de 1.000 pessoas e tentar entender o que está acontecendo, descobrir a raiz do problema, mas isso tem a ver com liderança, que queira ou não, a empresa tinha lá uma liderança que deu um passo indevido, né? Foi um negócio interessante. Uhum. Renata, nós estamos chegando aqui nos nossos 20 minutos. Nós vamos começar a segunda parte daqui a pouco, mas eu queria deixar uma pergunta para você. Sim, para a gente abrir a segunda parte, hein? Combinado. Uma coisa que me preocupa na liderança é quando o líder é muito bom, ele acaba, dentro dele, criando, às vezes, uma situação assim de soberba, assim, e ele pode chegar ao limite da manipulação das pessoas, da manipulação dos liderados. Eu quero que você dê uma pensada nisso agora. Nós vamos começar a segunda parte com você me falando disso, moça. Tá bom? Combinado, até já. Então, gente, daqui a pouco vai ter a segunda parte chegando aí. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro papo com a Renata. Nós vamos voltar. Até já!